O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 305. Por que você pensa isso? Gilgamesh, possuindo o corpo de Yeon Sejin, parou de rir e perguntou a Sang Jihan com uma expressão séria. Os frutos e folhas anteriores eram da árvore do mundo, embora seu desempenho seja muito inferior. Desempenho inferior. Quão deficiente você os achou? Cerca de 1/5 do negócio real? Isso é tudo, hein? Gilgamesh franziu a testa com as palavras de Sang Jihan. E sua resposta à minha pergunta? Sim, seu palpite está correto. Ele afirmou que a Torre de Babel estava de fato relacionada com a árvore do mundo. Então o poder do segredo do Deus da aniquilação, espírito descendente da árvore celestial, também está finalmente conectado à árvore do mundo. Você descobrirá quando chegar ao telhado. No entanto. Etapa. Gilgamesh deu as costas e subiu as escadas. Ao contrário de outras raças, as artes marciais do Deus marcial não poderiam conter todo o meu poder. Suas artes marciais são apenas metade do meu poder. É assim mesmo? Obrigado pela gentil explicação. Se você chegar ao topo, poderá aprender mais. Gilgamesh insistia para que ele subisse até o topo. Seong Jihan riu. Você deve estar escondendo algo no telhado. Você está com medo? Se você estiver com medo, você pode sair. Não me importo se você subir ou não. Mas preciso ganhar o campeonato. Eu sabia que você responderia assim. Então vejo você no topo. Uau! Uma luz dourada saiu do corpo de Yeon Sejin. Seus movimentos pararam por um momento. Ele veio e foi? Sim, vamos subir. Ele está esperando no topo. O rei dos humanos que transformou todos os rankers da humanidade em seus fanáticos. O que quer que ele tenha preparado no telhado, certamente seria extraordinário. Eu preciso estar totalmente preparado. Seong Jihan olhou para o tempo restante do buff que Sofia havia lançado sobre ele. Faltam cerca de 15 minutos para a duração do buff. Antes de terminar, ele precisa chegar ao telhado. Eu vou em frente. Ok? Sim, o resto de vocês pode seguir lentamente. Senhor, Seong Jihan, então os presentes do rei. Ao ouvir as palavras de Seong Jihan, um dos jogadores da seleção nacional perguntou com olhos gananciosos. Embora Seong Jihan tenha dito que iria sozinho, em vez de se preocupar com ele, os jogadores só estavam interessados nos presentes. Embora comer demais os transformasse em correntes e desaparecesse, sua ganância não mostrava sinais de diminuir. Todos vocês podem tê-los como quiserem. Não vou comer e irei em frente. Seong Jihan olhou para os jogadores da seleção nacional e depois escalou primeiro a Torre de Babel. O próximo andar. Preste homenagem ao rei e consuma o galho. Então você pode subir para o próximo andar. Não há tempo para isso. Uau! Seong Jihan encontrou uma lacuna entre os gigantes de aço que bloqueavam seu caminho e avançou. Clank. Correntes dispararam do corpo do gigante de aço para detê-lo, mas... Deixe-o passar. Quando os olhos do gigante de aço brilharam em dourado, as correntes estendidas se retraíram. Sem nada bloqueando seu caminho, Sang Jihan subiu rapidamente na torre. Depois de subir vários andares assim. Este andar parece um pouco diferente dos outros. Ao contrário dos andares anteriores da Torre de Babel que estavam cheios de um brilho dourado. Um chão completamente tingido com um tom sangrento foi revelado diante dos olhos de Sang Jihan. Ali estava um único gigante de aço, Enkidu. Ao contrário dos outros Enkidos, ele usava uma armadura vermelho sangue e estava firmemente preso por correntes douradas que se estendiam das paredes, do chão e do teto. Quem é você? Quando Seong Jihan entrou, ele emitiu uma luz vermelha dos 2 olhos em seu capacete. Definitivamente um ser distinto e poderoso comparado ao Enkidos até agora, mas esse poder parece familiar de alguma forma. Enquanto pensava nisso, Seong Jihan procurou escadas para chegar ao telhado antes que o buff terminasse, mas... Não há escadas aqui. Tenho que derrotar o ser que está na minha frente para subir. Sang Jihan franziu a testa. Se eu me envolver com aquele ser formidável aqui, o buff pode acabar. Devo apenas perfurar o teto e ir embora? Enquanto Seong Jihan pensava isso e olhava para o teto. Seong Jihan, não sei como você chegou aqui, mas... Uau! O sangue se acumulou atrás do gigante de aço que reconheceu Sang Jihan, e uma enorme cruz de sangue de ferro foi formada. Era a cruz de sangue em forma de cruz que ele tinha visto antes na partida contra a Rússia. Se você quiser lutar, eu aceito você. Você, é Longinus? Isso mesmo. O gigante vermelho sangue confirmou a pergunta de Sang Jihan. Enquanto isso, igual a Seong Jihan definitivamente perguntou a Yeon Sejin se ele era Gilgamesh, certo? Igual assim, nunca imaginei que a identidade do rei dos humanos seria o antigo rei Gilgamesh. Igual a se ele for uma constelação, pode haver mais constelações entre figuras antigas. A conversa entre Seong Jihan e Yeon Sejin foi transmitida na tela para todos verem. Na quinta partida, onde as seleções norte-americana e coreana já haviam se tornado um culto de adoração ao rei dos humanos. A única coisa que vale a pena transmitir agora é o lado de Seong Jihan, o único sensato.
A câmera estava focada exclusivamente em Seong Ji-han já há algum tempo. E através disso, pessoas ao redor do mundo aprenderam a identidade do Rei dos Humanos. O Rei dos Humanos é Gilgamesh. Mas mesmo que Gilgamesh seja um rei antigo, chamá-lo de Rei dos Humanos é um pouco demais, não? Pessoal, o Egito teve a primeira monarquia. Mas o que é isso da Torre de Babel relacionada à árvore do mundo? Não sei. A Aliança Mundial das Árvores e a humanidade estavam conectadas? Acontece que a raça com classificação mais baixa tinha um segredo escondido. Os espectadores fizeram várias especulações sobre a revelação repentina. Mas esse gigante é o Longinus? O Longinus que perfurou Jesus? Mas aquela cruz de sangue de ferro? É aquela que Vladimir convocou na partida contra a Rússia. Ele disse que foi porque sua constelação desceu. Então Longinus também é uma constelação? Por que existem tantas constelações nascidas em humanos? Eu sei direito. Quando foi revelado que a identidade do gigante vermelho sangue era Longinus, eles ficaram confusos. Por que você está dentro daquele gigante? Estou recuperando minhas forças com a ajuda de Gilgamesh. Preciso descer à terra o mais rápido possível para matar você diretamente. Seong Ji-han olhou para as correntes douradas que prendiam Longinus com essas palavras. Uma quantidade considerável de força vital fluía para a gigante vermelha através deles. É assim mesmo? Se eu atrapalhar sua recuperação aqui, ganharei mais tempo. Perturbe. Uau! Nessas palavras, a cruz de sangue que voava sozinha atrás do gigante. A queda foi pesada entre Seong Ji-han e Longinus. Se você quiser tentar, vá em frente. Estrondo. O sangue espirrou por toda parte, e a cruz de sangue instantaneamente se dividiu em centenas de espadas. Cada um carregava uma força bastante intensa. No entanto, artes divinas fundamentais, fogo do trovão do dragão celestial, dragão do trovão. Estalar. Quando o dragão trovão imbuído do poder do fogo varreu as espadas, as cruzes de sangue começaram a evaporar instantaneamente. Mas à medida que as cruzes de sangue evaporaram, elas se multiplicaram novamente, eventualmente bloqueando o dragão trovão. O primeiro ataque não foi assim. Se eu atacar mais algumas vezes, definitivamente poderei causar dano. Com aquele primeiro confronto, Seong Ji-han agarrou a força do adversário. Enquanto ele disparava o Dragon Thunder mais algumas vezes. Estrondo. As cruzes de sangue foram finalmente perfuradas e o dragão trovão alcançou o corpo do gigante vermelho sangue. Seu bastardo, você cresceu ainda mais. Estalar. O gigante vermelho sangue foi envolto em chamas. Mas enquanto as correntes douradas que prendiam seu corpo se contorciam, o corpo do gigante foi rapidamente restaurado. Mesmo que o Dragon Thunder tenha causado algum dano, Longinus se recuperou imediatamente com o poder das correntes. Mas não importa o quão forte você se torne, você não pode atrapalhar minha recuperação nessa medida. Ele olhou para seu corpo restaurado e falou com Seong Ji-han com confiança. Que confiança você tem ao ser espancado unilateralmente? É só porque não consigo mover meu corpo por causa das correntes. Se essas correntes fossem liberadas, eu poderia matar pessoas como você em um instante. É assim mesmo? Isso mesmo. No entanto, só vou recuperar minhas forças. Matar você neste espaço não tem sentido de qualquer maneira. Em vez de matar Seong Ji-han no espaço virtual, Longinus recuperaria suas forças, desceria à terra e certamente exterminaria Seong Ji-han. Sang Ji-han pensou. Se eu usar o código de destruição, destruir, posso definitivamente desferir um golpe nele. A técnica mais poderosa que Seong Ji-han poderia usar agora era o código de destruição. Se ele usasse isso em Longinus, certamente poderia infligir-lhe danos devastadores. No entanto, se eu fizer isso, não terei mais energia para usar no último andar. Mesmo para o adulto Seong Ji-han, escrever um único caractere do código de destruição era cansativo. Embora ele tivesse o buff de Sofia agora, escrever um personagem não o deixaria tonto como antes. Ainda assim, ele não teria energia suficiente para escrever aqui e novamente no último andar. Ele só poderia usar o código de destruição uma vez. Usar o código de destruição aqui para danificar Longinus e depois sair é uma maneira. A questão mais urgente para Seong Ji-han agora era Longinus, que desceria à terra. Esta constelação com a lança do julgamento era uma existência ameaçadora, não importando o quão poderoso Seong Ji-han se tornasse. Então, originalmente, ele planejou liderar a quinta partida até a vitória e se tornar um candidato da constelação para se preparar para ele. Mas bloquear a recuperação de Longinus com o código Destruction aqui e sair também era um método. Ao fazer isso, mesmo que ele não pudesse se tornar imediatamente um candidato à constelação, ele poderia atrasar a descida de Longinus à Terra e acender a candidatura durante esse período. Mesmo que não funcione desta vez, em breve me tornarei candidato de qualquer maneira. Tornando-se um candidato à constelação, que não tinha muito tempo sobrando. Seria melhor vencer esta partida e ser selecionado como candidato imediatamente. Mas esta segunda opção de prejudicar Longinus também foi um caminho à sua maneira. Além disso, com este método, eu não preciso ir para o último andar. O último andar da Torre de Babel, onde Gilgamesh pode estar escondendo algum esquema.
Em vez de pisar lá, danificar Longinus aqui e retornar à Terra pode ser a opção mais segura. Enquanto Sang Jihan estava pensando no que fazer por um momento. O que você está fazendo? Não está mais atacando. Longinus, que estava preso pelas correntes de ouro, fez uma pergunta a Seong Jihan. Por quê? Você quer ser atingido? Posso aguentar esse ataque mesquinho o quanto eu quiser. Oh, é assim? Longinus o provocou, dizendo que aceitaria os golpes com prazer. Vendo o oponente vindo até ele assim, Seong Jihan rejeitou o segundo método por enquanto. Pensando bem, a ideia de que danificar Longinus acorrentado retardaria sua recuperação era apenas um julgamento baseado em suas palavras. Se isso realmente prejudicaria o corpo principal da constelação era, de fato, desconhecido. Eu não vou bater em você se você chamar isso de mesquinho. Ah, é assim mesmo? Ei, onde é o caminho para cima? Eu também não sei. Ao dizer isso, os olhos da armadura vermelho-sangue brilharam em vermelho, olhando para trás de Seong Jihan. Ele saberia. Etapa, etapa. Assim que terminou de falar, Yeon Sejin subiu as escadas. Seus olhos estavam agora cheios de uma luz dourada, sem sequer tentar escondê-la. Sang Jihan, você é cauteloso, mas aquele Longinus é um presente para você, a quem eu favoreço. Prejudique-o aqui e atrase sua recuperação. Porque, se você me favorece, não precisa ajudá-lo a se recuperar. Roho, não posso prejudicar um companheiro de raça. É um cenário preparado para você lidar com ele diretamente. Se você acertá-lo aqui, sua descida será atrasada um pouco. Gilgamesh disse-lhe descaradamente para lidar rapidamente com Longinus. Ele adicionou. Quando ele tiver sofrido o dano apropriado, criarei escadas que levam ao último andar. Aquele maldito andar de cima. Quando vai aparecer? Estamos quase lá. Está logo acima. O dedo de Yeon Sejin apontou para cima. Só mais um andar até o topo. Não posso ir se eu não cuidar dele? Isso mesmo, você deveria aceitar o presente, não deveria? Eu vejo. A Gilgamesh, que disse que só abriria o caminho se Longinus fosse definitivamente danificado. Sang Jihan sorriu. Então irei sozinho. Uau! Seong Jihan correu em direção ao teto. Ato inútil, os caminhos aqui dentro não abrirão sem minha permissão. Gilgamesh viu isso e zombou, mas... À medida que uma tremenda energia jorrava do corpo de Sang Jihan, personagens foram desenhados no teto vermelho sangue. Você, o que diabos você está fazendo? Pela primeira vez, sua expressão endureceu.